E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Álamo, professor de redação de vocês aqui da Júlia Alencar Fontinelli. E hoje nós estamos aqui reunidos para uma aula, nossa primeira aula na verdade, de redação do segundo semestre letivo. Vocês estão retornando aí das férias, né? Sejam bem-vindos aí, mesmo que de forma virtual, ao nosso segundo semestre letivo. E nós já vamos iniciar com um conteúdo referente à nossa recuperação dos dois bimestres anteriores, na verdade, e que também vai valer como ponto extra para aqueles que não vão precisar dessa nota de recuperação. Então, prestem muita atenção na nossa aula de hoje. O conteúdo escolhido, já adiantando aqui para vocês, é um conteúdo que nós já vimos. Nós vimos vários gêneros no semestre passado, mas o gênero que eu selecionei para valer como atividade, né, de recuperação / ponto extra vai ser o gênero poema, justamente por ser um dos gêneros mais importantes da nossa literatura, um gênero que tem bastante recorrência no Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso famoso Enem, tá? E como eu coloquei aqui, os poemas são textos que transformam emoções em palavras. A gente já produziu poemas, a gente já interpretou poemas, mas a gente vai novamente recapitular algumas características desse gênero tão importante, tá certo? Então vamos lá. Como vocês sabem, há uma diferença aí entre termos, entre poesia, poema e prosa. Especialmente entre poema e prosa, quando a gente fala de textos que realmente se concretizam, né? Por exemplo, o poema é um texto que nós vamos ver que vai se definir, se delimitar em versos, em estrofes, tem aquela questão da musicalidade, do ritmo, enfim. É um texto escrito, né? É um gênero literário, enfim. E a prosa também é um texto, só que ele vai naturalmente se organizar de uma forma diferente, né? Em geral, a gente tem a prosa se organizando em períodos e em parágrafos, né? Com uma linguagem um pouco mais objetiva, enfim. Então, quando você pega um poema, você já nota de cara que ali se trata de um poema, justamente pelo modo como ele se organiza. E a prosa a gente já tem um texto que se escreve, né? Em períodos e parágrafos. Então, só para dar um exemplo para vocês, quando a gente pega, por exemplo, uma redação estilo Enem, é um texto que se escreve em prosa. E por que eu deixei a poesia para o final? Né? Porque muita gente confunde poesia com poema. Mas na verdade a poesia ela é muito mais ampla, tá? Ela é muito mais um princípio de criação de textos. A gente pode ter filmes que são poéticos, a gente pode ter fotografias que são poéticas, pinturas que são poéticas, porque a poesia é muito mais uma forma como a gente modela a linguagem para alcançar um determinado significado, para alcançar um determinado sentimento nas pessoas que estão observando aquela arte. Então, a poesia ela se manifesta aí, concretamente através, por exemplo, do gênero poema, que aí já é o texto mesmo materializado, tá certo? Sobre o gênero poema que nós estamos discutindo aqui hoje, ele tem o principal objetivo aí de apresentar um tema reflexivo, de sensibilizar o leitor, mas ele também pode, como nós vimos semestre passado, denunciar certas realidades sociais. Às vezes a gente pode ter um poema que vai tratar de temas mais sociais, como por exemplo racismo, desigualdade de gênero. Então, na verdade, a gente não consegue encaixar muito bem um objetivo único para o gênero poema, porque ele pode servir para vários fins. Mas, em geral, nós temos aí esses temas mais comuns, né? Temas mais reflexivos, que vão pensar em uma linguagem mais figurada, né? Metafórica, dotada de ritmo e musicalidade. O poema é um texto no qual o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais, realmente. É um texto extremamente pessoal, subjetivo, no qual o eu lírico, né, ou eu poético, enfim, ele vai manifestar a sua visão de mundo, né? Então, a voz que se manifesta na poesia, no caso, pensando poesia como uma arte mais geral, mas se tratando do poema, o texto mesmo, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor é chamado de eu lírico, muito importante. Enquanto em certas narrativas em prosa, nós temos ali a figura do narrador que conta a história pra gente, num poema nós temos o eu lírico, que é a voz que fala no texto, beleza?
Como eu comentei com vocês, visualmente o poema ele já tem uma forma bem característica, que logo de início já o diferencia de outros gêneros. Em geral, ele se compõe de quê, gente? De versos, que são as linhas, que vão se agrupar em estrofes, que são os conjuntos de linhas. Eu acho que isso está bem claro para vocês. As rimas podem ser lembradas também como característica do poema, embora não sejam determinantes, ou seja, gente, não necessariamente poemas precisam ter rimas. Na verdade, inclusive, a gente encontra vários poemas, especialmente poemas mais contemporâneos, mais atuais, com versos que não contêm rima alguma, né? E eles não são menos poema do que outros textos, tá? Então há poemas muito interessantes sem rima alguma, só para vocês saberem que a rima não é uma característica obrigatória, mas que em geral ela aparece sim, né? Além disso, os poemas transmitem imagens verbais, que são aquelas sensações que a gente tem quando lê o texto, né? Aquelas descrições visuais de uma forma lírica, enfim, que são descrições visuais repletas de subjetividade, como eu coloquei aqui. Ou seja, subjetividade é a visão do eu, do criador, do eu lírico sobre um determinado tema, que pode ser reflexivo, pode ser um tema mais introspectivo do eu, né? Enfim. O verso é a unidade textual representada em uma linha do poema, então o verso corresponde a uma linha, que a gente pode chamar assim para entender melhor, e o conjunto desses versos, dessas linhas, vão se chamar o quê? De estrofe, tá certo? Então cada linha é um verso e cada conjunto de linhas nós temos aí essa unidade que é a estrofe. A métrica, como o próprio nome já diz, né, gente, ela vai derivar aí de metro, que significa medida, e é utilizada para se referir ao número de sílabas poéticas dos versos do poema. É aquela contagem que eu já fiz com vocês, que a gente vai agrupando cada sílaba poética, cada unidade de som, e em geral, os textos que costumam trazer muito isso, por exemplo, cordéis, né, eu já fiz algumas leituras com vocês de cordéis, e a gente sempre tem o mesmo número de sílabas poéticas em cada verso. E isso vai gerar o quê? Um ritmo muito bom para o poema. Quando a gente faz a leitura, a gente percebe, até que se a gente fizer umas batidinhas, enquanto a gente faz a leitura do poema, a gente percebe que cada verso termina com a mesma quantidade de sílabas poéticas, tá certo? E quando a gente faz essa contagem, o nome dessa técnica, né, enfim, dessa contagem é escansão, tá certo? O que é o ritmo, Álvaro? A gente fala muito quando a gente pensa em poesia, em poema especificamente. O ritmo, gente, é uma estratégia que é utilizada desde a origem da poesia e consiste na alternância entre sílabas tônicas, né, que são as sílabas mais fortes, e as sílabas átonas, que são as sílabas mais fracas. Cria-se assim o efeito sonoro, que facilita a entonação, a leitura, né, a declamação do poema. É importante ressaltar que o ritmo de poema também depende da sua métrica, que é aquilo que eu comentei, né? Quando você pensa em cada palavra para colocar no texto, para que elas tenham, em geral, a mesma quantidade de sílabas poéticas. E aí, quando a gente vai fazer a leitura, alternando lá entre sílabas mais fracas, sílabas mais fortes, vocês já vejam aí que o poema é um texto muito bem pensado, né? Cada palavra no poema tem um sentido não só quando a gente fala de significado no mundo, mas um sentido mesmo estético, né, para os ouvidos, tá? Rima. A rima, vocês sabem muito bem, mas a gente denomina rima um recurso estético e sonoro, em que se combinam por semelhanças, ou seja, as coincidências sonoras, as sílabas tônicas dos versos, ou seja, as sílabas mais fortes do poema, em que se repetem ao longo da extensão do texto. Elas podem ser observadas no final dos versos, e é muito mais comum, mas às vezes elas aparecem também no interior deles, né? Então eu já mostrei alguns poemas para vocês, a gente já inclusive identificou algumas rimas em outros poemas. Eu acho que isso vocês estão dominando já muito bem essa parte, tá certo? Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo em relação a essas questões, beleza? Eu trouxe aqui, como é uma aula só de revisão, né? Eu dei uma olhada aqui com vocês em alguns conceitos importantes, mas eu queria, na verdade, focar em duas questões que caíram no Enem de poesia. Na verdade, eu vou resolver aqui com vocês e aí eu quero saber se vocês acertariam ou não essas questões, beleza? Olha esse poema, gente, que se chama Das Irmãs, da autora Sônia Queiroz. Os meus irmãos sujando-se na lama, e eis-me aqui cercada de alvura e enxovais, eles se provocando e provando do fogo, e eu aqui fechada, provendo a comida.
ele se lambuzando e arrotando na mesa, e eu, atemperada, servindo, contida, os meus irmãos jogando-se na cama, e eis-me afiançada por dote e marido. Vejam aí que nós temos aí um poema que se divide em 4 estrofes, contendo cada uma dessas estrofes 4 versos. Então nós temos aí 16 versos reunidos em 4 estrofes. Mas vamos aqui para o que a questão pediu. O poema de Sônia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina, que contrapõe o estilo de vida do homem ao modelo reservado à sociedade. Nessa contraposição, ela conclui que vocês devem lembrar que eu comentei com vocês que o poema ele pode sim falar de amor, que em geral a gente já liga muito bem poema a amor, né? Mas não, o poema não se limita a isso. Ele pode ir além disso e pode falar também de questões sociais, como é aqui. Vamos ver qual questão social é essa. Deem um pause aqui no vídeo e aguardem eu liberar aqui a resposta para vocês. Façam aqui a leitura dos itens correspondentes e pensem aí com vocês qual item vocês marcariam, tá certo? O item que responde corretamente essa questão é o item... Item E, gente. Se vocês perceberem, vocês vão ver que os papéis sociais aqui das mulheres, eles são diferentes daqueles que são destinados aos homens. É um poema aqui que, embora pareça se remeter aqui a uma época anterior, nós temos aqui ainda uma questão que é a questão da desigualdade de gênero, né? Então, os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais, ou seja, enquanto os irmãos dessa menina, né, do lírico aqui feminino, eles estão aí se sujando, enfim, brincando, fazendo tudo aquilo que eles querem sem receberem julgamentos por parte da sociedade, ela fica limitada ao espaço doméstico, né? Então, item E é o que responde corretamente essa questão. Vamos fazer mais uma. Trouxe aqui mais uma questão para vocês entenderem aqui o gênero poema, tá certo? Mais um poema aqui que vai reforçar uma questão social. O nome do poema é Açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço o meu café esta manhã em Ipanema. Tá? A literatura brasileira ela desempenha papel importante ao suscitar reflexão sobre desigualdades sociais. É o que está aqui nesse poema muito claramente, né? No fragmento, essa reflexão ocorre porque o eu lírico... Podem dar uma pausa aqui no vídeo para vocês tentarem descobrir qual é o item. O item correto, gente, é o item E. Explicita a exploração dos trabalhadores. Se vocês perceberem aqui, nós temos um poema que vai... o eu lírico, ele, a partir do momento em que ele pensa no açúcar, no branco do açúcar, ele já imagina todo o percurso que foi feito para que o seu café pudesse ser adoçado na sua tranquilidade, né, de vida, mas que na verdade esse açúcar só foi gerado porque nós tivemos aí homens de vida amarga e dura que produziram esse café, né, nas usinas, enfim, esse açúcar, perdão. Então, é um poema, se vocês analisarem aqui as questões, vocês viram que a resposta é o item E. Nós temos aqui a exploração de trabalhadores, tá certo? Então, galera, é isso. É uma aula mais rápida, revisando alguns conceitos. Muitos desses vocês já dominam, mas eu percebi pelas nossas avaliações que ainda há uma dificuldade em entender esse conteúdo. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do WhatsApp que vocês já têm. E eu vou colocar aqui também na descrição desse vídeo, gente, os slides, né, o link para esses slides para que vocês possam baixar e dar uma revisada antes da gente iniciar as nossas avaliações de recuperação / ponto extra, né, para aqueles
alunos que não ficaram de recuperação, tá certo? Então, quero agradecer vocês terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de colocar o nome completo de vocês nos comentários, junto com a turma, para que a gente possa ter o controle de quem assistiu a esse vídeo, tá certo? Então, um abraço a cada um de vocês e qualquer dúvida, fico à disposição de vocês, tá certo?